Fala galera, aqui é o Guilherme Teles e eu preparei uma aula muito bacana, bem completa, do básico ao avançado, da teoria à prática da parte de S3, que é a parte de armazenamento. Vamos conferir? Então vamos lá. O que é o S3? O S3 ele provê a desenvolvedores e times de tecnologia armazenamento de objetos seguro, durável e altamente escalável. O S3 ele é muito fácil de usar, tá? Ele tem uma interface web, mas também pode ser usado via CLI. Tem até alguns clientes, ou seja, alguns programinhas, seja para Mac, para Linux ou para Windows, que você pode conectar com Access Key ou com Role e gerenciar isso como se fosse realmente o Explorer do Windows, tá? Então vamos lá. O S3 é um armazenamento seguro para armazenar arquivos. Ele é baseado no armazenamento de objetos, tá? E o dado, quando você manda para um bucket, ou seja, que é onde é armazenado, ele é distribuído em vários devices e vários lugares. Lembra das zonas de disponibilidade, tá? Que são as AZs, as Availability Zones. Então, o S3, como ele é baseado em objetos, isso permite a gente fazer o upload de qualquer tipo de arquivo. Uma curiosidade, os arquivos eles podem variar em tamanho. Cada arquivo, ou seja, cada arquivo ele pode ter de 0 bytes, ou seja, 0 bytes mesmo, tá? Você acha que não existe? Dá uma procura na sua máquina que tem arquivo sim de 0 bytes. E um arquivo, ele pode chegar até 5 terabytes. Gente, é muita coisa, tá? Para um único arquivo. Então não confundam esse conceito. Não existe um tamanho de bucket, ou seja, onde é a pastinha que é armazenada. O armazenamento de um bucket, o bucket ele tem tamanho ilimitado, ou seja, ele não tem restrição. O que tem restrição é o tamanho de um arquivo, que ele pode chegar até 5 teras. Tem 5 teras e um, já não vai conseguir fazer upload, você vai ter que quebrar esse arquivo. Uma coisa interessante, o S3 ele é um namespace universal em toda a AWS. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu criei um bucket Guilherme Teles, você não pode criar um bucket Guilherme Teles, que é um nome universal. Tudo bem? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Se você não conseguir criar um bucket, é porque alguém no planeta já possui esse nome de bucket. Tudo bem? Quando a gente faz um upload de um arquivo para um bucket, tá? Você recebe um código de retorno, ou seja, um código chamado HTTP Status Code. Se você digitar no seu Google, vai aparecer com certeza algum link da Wikipédia. Digita aí, HTTP Status Code. Tem vários tipos de status, de erro, de timeout, etc. O que interessa quando você faz um upload de arquivo, foi sucesso, é o HTTP 200. Tudo bem? As características, né, do objeto. Ele tem um key, que é a chave, ou seja, o nome do seu arquivo, por exemplo, música.mp3. Essa é a chave do seu arquivo. O valor, na verdade, são os dados, ou seja, a sequência de bytes, os zeros e uns que compõem, né, aquela música ou aquele arquivo. O ID a gente vai falar mais para frente ainda, nessa mesma aula que a gente está ouvindo agora, sobre versionamento, tá? É muito útil a gente saber disso mais lá na frente. Metadados, tá? Os metadados, eles são basicamente dados de dados. O detalhamento, também a gente tem Access Control List, ou seja, lista de controle de acesso, que é sobre quem acessa o que ou quem faz o que, e torrent, tá? Torrent é realmente igual aqueles downloads que tem por aí na internet, tá? A gente pode configurar isso no nosso bucket. Uma coisa muito interessante que a gente tem que saber obrigatoriamente, tá, é consistência de dados. O que é a consistência de dados? Como é que funciona isso no Bucket S3? A consistência de ler depois de escrever para puts de novos objetos, é a primeira consistência que existe, e a consistência eventual, que é para sobrescrever puts e deletes, que pode levar um tempo para propagar. Tudo bem? Então quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: a feita que você faz um put, ou seja, você manda um novo arquivo para um bucket, você vai conseguir ler ele imediatamente. Tudo bem? Ou seja, você lê imediatamente logo depois de você fazer um upload de um arquivo novo. Quando você vai sobrescrever, ou seja, você vai fazer um upload de um arquivo com o mesmo nome, sobrescrever ele, ou fazer um delete, para você ler, você pode cair numa versão anterior. Então leva um tempo para propagar. Por quê? A gente vai falar mais para frente sobre classes de armazenamento, mas fiquem com esse conceito que vocês vão entender isso mais para frente.
Então, o detalhamento, tá? Se você escrever um novo arquivo e ler ele imediatamente, você vai conseguir ver ele imediatamente. Se você faz um update de um arquivo existente ou deleta um arquivo e tenta ler ele imediatamente, você pode acabar vendo uma versão antiga dele ou não, tá? Vai depender aí de tráfego, etc. Mas basicamente as mudanças podem levar um tempo para se propagarem. As garantias do S3. A Amazon, por padrão, ela construiu, ela arquitetou o S3, o serviço, para ter uma disponibilidade de 99,99% na plataforma. A Amazon garante por contrato isso para qualquer um, para mim, para você, para grandes empresas, 99,9% de disponibilidade. Ah, Guilherme, pode gerar indisponibilidade? Pode, gente, não tem serviço perfeito. Tudo bem? A Amazon garante 99,999999 são 11 noves, né, de durabilidade para cada arquivo armazenado no S3. Se não me engano, tem até uma continha na Wikipédia, tá? Depois vocês até me cobrem isso no fórum. Acho que é a cada 10 mil anos que você pode perder um arquivo. É mais ou menos essa proporção, tá, gente? E vamos lá. O S3 tem as seguintes funcionalidades, tá? O armazenamento, ele é em camadas, ou seja, tiered, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Ele tem um gerenciamento de ciclo de vida, ou seja, você pode transicionar entre diferentes classes de armazenamento a fim de guardar arquivos com menos acesso. E a gente faz também a replicação através do versionamento, ou seja, você pode ter várias versões de um arquivo só, isso é muito útil para quando você acidentalmente deletar, etc. Você tem encriptação, tudo bem, então assim, é muito útil você manter os seus S3 encriptados, questão de segurança básica hoje em dia, né, muita gente falando de segurança, então assim, é uma pergunta até de entrevista, né, bucket encriptado é padrão. Exclusão por MFA, se você tem aí algum bucket com arquivos um pouco mais sensíveis, relatórios financeiros, ou até fotos suas pessoais, assim, se você guarda na sua conta, bota a exclusão por MFA, porque assim, se alguém for lá deletar, se esquecer o computador aberto, etc., ele vai pedir aquele tokenzinho, então é muito útil para você ter essa informação guardada, ou seja, você garante um pouco mais de segurança naquele arquivo. Garante a segurança também com Access Control List e Bucket Policies, tá? Então, são listas de controle de acesso e políticas de bucket. Na nossa aula de Lab, que vai ser a próxima, a gente vai estar falando um pouco disso. Mas, basicamente, as Bucket Policies, elas são políticas de só um bucket. As Access Control List, elas podem ser mais globais, ou seja, você pode colocar ela para um grupo de usuários e tudo mais. Agora, as classes de armazenamento. Isso aqui é muito legal que a gente fala isso nas políticas de lifecycle. Primeiro temos o S3 Standard. O S3 Standard, ele garante aí 99,99% de disponibilidade e a durabilidade dos 11 noves, né? O armazenamento ele é redundante e entre múltiplos devices, ou seja, basicamente o S3 Standard ele se replica, né, em até 3 AZs, no mínimo de 2, tudo bem? A segunda classe é o S3 Infrequent Access, ou seja, um acesso infrequente. São para dados acessados menos frequentemente, mas requer um rápido acesso quando necessário. Ele tem um custo inferior ao S3 Standard, mas você pode ser cobrado por taxas de recuperações adicionais. Temos o S3 One Zone IA, ou seja, ele só fica numa zona. Ele é realmente uma opção muito mais barata e não requer múltiplas zonas de disponibilidade. Poxa, quer dizer que por isso vai perder? Não, quer dizer que num dado momento você não pode não ter o acesso tão imediatamente quanto você precisa. E a quarta opção é a classificação inteligente, chama Intelligent Steering. É uma classe específica, ela é nova, se não me engano, ela lançou no segundo semestre de 2019. Ela foi projetada para a própria Amazon ver quais são os dados que são mais ou menos frequentemente acessados, e a própria Amazon vai transicionando ele para as classes que são as que a gente está falando no próximo slide. E agora a gente tem duas classes muito interessantes, o Glacier e o Glacier Deep Archive. O Glacier realmente é uma classe de armazenamento segura, altamente durável, de baixíssimo custo para arquivamento de dados. Você pode armazenar com segurança qualquer quantidade de dados a custos bem competitivos ou muito mais baratos que soluções até locais, tá?
O tempo de recuperação é de minutos até horas, ou seja, ele demora um pouquinho mais por ter, né, um armazenamento muito mais em conta. E o Glacier Deep Archive, ou seja, é o Deep mesmo Archive, aonde um tempo de recuperação aceitável é de até 12 horas. Porém, o custo dele é de, assim, décimos do Glacier, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela onde tem as várias classes, tá? Essa tabela foi retirada do próprio site da AWS. E uma coisa que a gente tem que pensar, olha só, projetado para resiliência, todos garantem os 11 noves. Então, assim, a durabilidade do arquivo vai estar lá, tudo bem? A disponibilidade, a zona de disponibilidade, você vê que pelo menos tem 3, né? E o OneZone IA, né, o OneZone Infrequent Access, que tem aí somente uma zona de disponibilidade. E a cobrança de armazenamento mínima, né, a partir do Intelligent Steering é de 30 dias. Uma coisa interessante para a gente ver é o seguinte, tipo de armazenamento é comum objeto para todas, e todas, né, na última linha ali, tem a transição do ciclo de vida, ou seja, você pode começar com a S3 Standard ou Intelligent Steering, né, e aí você vai transicionando, deixa a Amazon, né, ficar, às vezes, pensando e jogar, às vezes, para o Glacier ou para o Deep Archive. Uma prática muito utilizada por empresas é o seguinte, até o momento dessa gravação, tá? Eu só tinha utilizado o Intelligent Steering umas 2 vezes, tá? Porque ele faz realmente uma conta lá básica e vai jogando para o Infrequent Access, OneZone Infrequent Access, depois para o Glacier, depois para o Glacier Deep Archive. O que eu gosto de fazer é salvar no S3 Standard e depois de 30 dias joga para o Standard A, depois de mais 30 para o OneZone ou direto para o Glacier depois de uns 60 dias. Então, como é que a gente é cobrado pelo S3? Basicamente, o quanto que você armazena, a quantidade de requisições feitas, isso é muito interessante. A gente pensar, então, se vai ter uma aplicação ou algum usuário que acessa muito, a gente tem que fazer essas contas. Os tipos de classe de armazenamento, ou seja, a classe que tem um retorno mais imediato de recuperação de arquivos, ela é mais custosa do que, por exemplo, o Glacier Deep Archive. Por transferência de dados dentro da AWS não é cobrado, mas para fora da AWS ou para outras contas, sim. Aceleração de transferência, ou seja, a gente pode botar o Transfer Acceleration para a gente poder mandar mais dados para a nuvem mais rapidamente, ou está transferindo de um país para outro, né, de uma região para outra. E replicação entre regiões, tudo bem, a gente também é cobrado por isso. Uma coisa interessante aqui da replicação do S3, né, a gente tem aí o Bucket 2, está aí nos Estados Unidos, né, mais ou menos ali Canadá, Alasca, e quer jogar ali para a Ásia, né, ali vai Rússia e etc., China, para o Bucket 1, então isso vai ser cobrado, mas também a gente pode configurar deste modo uma replicação, essa replicação, para a gente habilitar, a gente tem que habilitar o versionamento, porque nunca o versionamento 0, ou seja, aquele que está em uso, ele é replicado, é a partir do 1. Então, aceleração de transferência. O Amazon S3 Transfer Acceleration, ele permite transferências de arquivos de modo rápido, fácil e seguro a longa distância entre seus usuários finais e um bucket S3. Ele aproveita os pontos de presença, são os edge location, que a gente falou lá no início, né, com as zonas de disponibilidade, que são distribuídos globalmente do Amazon CloudFront. À medida que os dados chegam ao local de borda, eles são roteados para o Amazon S3 por meio de um caminho de rede otimizado. Então, vamos ver isso com uma imagem. Vamos lá, gente. Se a gente armazenou aqui, ó, no S3 Store Location, ele automaticamente, quando habilitado, ele vai replicar para os Edge Location, tudo bem? Os arquivos. E os usuários vão acessar os POPs, né, as zonas de borda que estão mais próximas, tudo bem? E aí, de tempos em tempos, a Edge Location vai replicar com a S3 Store Location. Então, é basicamente esse o conceito. Por isso que isso tem um custo. As dicas agora do final desse capítulo. Lembra que o S3 é um armazenamento de objetos, ou seja, permite que façamos upload de qualquer tipo de arquivo. Os arquivos podem ter entre 0 e 5 teras. O armazenamento ele é ilimitado. Os arquivos são armazenados em buckets, ou seja, S3 buckets. O S3 tem um namespace universal, ou seja, o nome tem que ser único em toda a rede da AWS. Se eu criar um bucket com nome, você não consegue criar um bucket com o mesmo nome. Ele não tem suporte para armazenamento de arquivos de sistema operacional, ou seja, não dá boot no Windows, não dá para dar boot no Linux pelo S3.
Os uploads com sucesso geram um código HTTP200 e você pode habilitar o MFA Delete como uma margem de segurança a mais. Mais dicas, mais revisão. Os objetos eles consistem basicamente nas seguintes características: chave, valor, ID da versão, metadados. Então, não se esqueçam disso. A consistência, ler depois escrever para puts novos objetos, e a consistência eventual para sobrescrever puts e deletes, ou seja, a eventual ela demora um pouquinho mais. Então, as classes de armazenamento. Primeiro, o S3 Standard, ele é o padrão da AWS, ou seja, quando você cria um bucket, ele já te dá de cara essa opção de você usar o Standard, porque a Amazon pensa que você vai estar utilizando esse bucket com arquivos em tempo real e está acessando eles constantemente, então fica sendo, entre aspas, o custo mais otimizado. E ele se replica a partir de 3 ou mais zonas de disponibilidade. O S3 Infrequent Access são para dados acessados menos frequentemente, mas requer um rápido acesso quando necessário. Ele tem um custo inferior ao S3 Standard, mas você pode ser cobrado por taxas de recuperações adicionais. Temos o S3 One Zone IA, ou seja, ele só fica numa zona de disponibilidade, então ele é muito mais econômico. O S3 de classificação inteligente, o Intelligent Steering, ele é projetado para otimizar custos, movendo os dados automaticamente para a camada de acesso mais econômica, sem impacto no desempenho ou sobrecarga operacional. E temos as duas opções de arquivamento, que é o S3 Glacier e o S3 Deep Archive. Basicamente, o Glacier tem um tempo de recuperação de minutos a horas, e o Deep Archive pode levar até 12 horas a recuperação, porém é o mais barato. Só lembrando, essa é a tela principal, essa é a landing page da AWS Management Console, ou seja, console de gerenciamento da AWS. Só lembrando vocês, eu estou logando com a minha conta, e lembrando aqui as diferentes regiões, e eu recordo a vocês e reforço, sempre usem norte da Virgínia, US East 1, tudo bem? É a região mais barata e é a região onde sempre aparecem novas funcionalidades, novos serviços, é sempre onde a Amazon lança primeiro, tudo bem? Então vamos lá, a gente vai estar criando aqui um bucket, que é como se fosse, entre aspas, uma pastinha de armazenamento no serviço S3. Então vamos lá, S3, o S3 fica aqui dentro de Storage, né? Então vamos lá, a gente clica aqui no S3, e vamos lá, aqui já tem alguns bucketzinhos que eu criei, mas eu vou estar criando um outro só para a gente ver a funcionalidade. Uma coisa muito importante, a gente pode ver aqui, ó, que mudou para global. Então o S3, ele é um serviço global da AWS, você não consegue selecionar a região. No entanto, a gente consegue escolher a região que a gente vai estar criando o nosso bucket, tudo bem? Então vamos lá, criar um bucket. Agora, só para testar na vida real o que eu falei para vocês, né? Se eu for criar um bucket com o mesmo nome, ele diz, olha, o bucket name já você já é dono dele. Vamos ver aqui, ó, teste bucket, vamos ver se existe. Ele já existe, vamos lá, bucket de teste. Será que alguém tem esse nome? Também já existe. Então, assim, como eu falei para vocês, a nomenclatura do bucket, ela é universal. Então, se alguém já criou aquele nome de bucket, a gente não consegue criar. Então, o que eu vou estar criando aqui? Guilherme Teles, bucket 001. Tudo bem? Vou deixar em norte da Virgínia. Aqui a gente pode copiar configurações de buckets já criados, né? Eu não vou usar isso agora. Vou lá em Next. Versionamento a gente vai estar vendo mais para frente, né? Log de acesso também, mas basicamente ele vai logar todas as requisições que a gente tiver para esse bucket. As tags é um recurso muito interessante que ele é usado para a grande maioria dos recursos da AWS, onde a gente pode colocar várias chaves e vários valores que a gente pode identificar. Isso é muito útil para a gente estar segmentando por time, centro de custo, se tem um canal de comunicação, se é Slack, Skype, etc. Então, assim, tem muita coisa legal. Se vocês quiserem que a gente fale disso em algum momento, deixa um e-mailzinho para mim, uma mensagem que eu falo especificamente sobre tags, mas isso não é muito foco aprofundado para certificação de arquiteto associado, tudo bem? Object Level Logging, ou seja, vai ter um log de API, ou seja, um detalhamento para cada objeto, cada arquivo que a gente tiver no bucket, e encriptação que a gente vai ter uma aula apenas sobre isso, tudo bem? Tem um outro ponto que é CloudWatch Metrics, ou seja, as métricas do CloudWatch, que ele tem um custo adicional, mas quando o bucket estiver criado, eu vou estar habilitando para a gente estar dando uma olhada, tudo bem? Então vamos lá, próximo.
vê aqui o que eu sempre tenho falado, tá, em alguns vídeos e mesmo aqui nas aulas. O Block Public Access, isso quer dizer, ele está bloqueando qualquer tipo de acesso público, tá, gente? Então, só, tá confirmado aqui é o default, tá? Tem gente que habilita, mas vamos lá, conta e risco, né? Então, vamos lá. A gente vai dar um next. Então, basicamente, aqui ele mostra um resumo, né, no passo 4, o nome do bucket, a região, o que tem de configuração e permissionamento. Então, vamos lá, eu vou dar um create bucket. Ele criou aqui, ó, tá aqui a data, né, que eu tô criando, a noite, tudo mais, né? E aí, basicamente, a gente vai abrir o bucket. Então, aqui, vamos já subir alguns arquivos para ele, né? Vamos dar um upload. Vamos lá, add files. Eu vou vir aqui, ó, vou subir aqui uma imagem do planeta Júpiter e vou subir, ó, in progress. Já, vamos lá, sucesso. Beleza, e vou subir agora a imagem de Marte, só para fins da gente tá vendo que a gente vai usar isso nas próximas aulas, tudo bem, galera? Então, vamos lá. Ah, sim, vamos lá, só porque ele não... Deixa eu dar um upload antes, né? Depois eu vejo as demais configurações, tá, com a gente. Beleza, o outro subiu. Então, o que a gente tem que ver aqui basicamente, tá? Versionamento, tá? A gente não tá habilitando neste momento. Tags, eu vou colocar aqui uma tag, olha só que a gente pode fazer. Time, vamos lá, desenvolvimento, turma, S3 básico. Vamos lá, centro de custo, vamos lá, 0101. E salvo. Então, a gente pode ter várias tags, né? E vamos para permissionamento. Aqui, só para vocês terem uma ideia, Block Public Access ainda está, né? Access Control List, ou seja, eu não permiti nenhum acesso granular para nenhum arquivo. Bucket Policy, aqui a gente pode ter aquela política de JSON, que é para o próprio bucket. O CORS a gente vai estar vendo mais na frente, né, que é basicamente uma replicação. E Management. Lifecycle, a gente vai ter uma aula basicamente sobre isso, que é o ciclo de vida, que ele pode transicionar entre diferentes classes. Replicação também, ou seja, ele pode ir para uma outra região, aliás, para outra região ou para uma mesma região. Analytics, tá? Aqui é onde tem algumas outras métricas, tá? Que a gente pode estar colocando, tá? Aliás, filtros, e aqui é onde a gente pode estar colocando algumas métricas, tá? Então, eu posso basicamente vir aqui, ó, quantas métricas, data transfer e storage. O storage é uma métrica grátis, ou seja, você vai saber quanto você está gastando de armazenamento no seu bucket. Tudo bem? Inventário que você também pode colocar. Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem para a nossa aula, tá bom? Então, a gente vê aqui o nome do arquivo. Só para a gente ver uma coisa, olha, quando a gente clica aqui nas propriedades do arquivo, você pode ver, olha, o Object URL. Então, ele está dando basicamente, olha, o dono, né, o tipo de permissionamento, o storage class, ou seja, está no standard, eu posso estar movimentando aqui para um outro tipo de storage, se for mais barato. Lembra que eu falei das zonas de disponibilidade? Então, aqui, ó, está confirmando, e o mínimo de bytes do objeto, né? Tudo bem? Tem uma classe aqui antiga, fins de histórico, ó, Reduced Redundancy Storage. É uma classe bem antiga, que era uma das mais baratas. Ela foi substituída pelo OneZone EA, tudo bem? Então eu vou deixar aqui no Standard, mais tarde a gente vai estar falando sobre os outros tipos. Então, só para a gente ver aqui uma coisa também, ó, quando eu clico neste arquivo, pronto, ele abriu aqui para mim. Então, carregou. A gente vai ter uma aula de CloudFront, onde isso aqui vai carregar muito mais rápido, tá, galera? Então, eu vou fechar aqui, né? Eu vou pegar aqui, ó, tá aqui o permissionamento. Ele abriu aquele porque eu abri na fonte, tudo bem, gente? Mas quando eu abro aqui, ele tá dando Access Deny. Então, a gente vai resolver isso aqui, liberando o acesso, tá? Vamos lá, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou abrir em outra página, eu apertei aqui o Ctrl, né? Então, eu vou voltar aqui. Se eu clicar aqui, olha, no Jupyter Planet.png e eu vier em Action, você vê que aqui, ó, o Make Public, ele tá cinza. Por que isso acontece? Porque o bucket, ele tá fechado.
Lembra daquela propriedade que a gente colocou de bloquear? Então, ó, Edit Public Access Settings, a gente vai clicar aqui e a gente só vai desmarcar. Quando a gente faz isso e vai no Save, a Amazon pede para confirmar. Essa tela de escrever, gente, é uma tendência aí das interfaces de usuário para estar confirmando o que o usuário quer. Aparece muito para confirmar, tanto para deletar. Então, eu estou confirmando. Aí agora eu entro novamente no Bucket, eu clico aqui, vou em Actions, Make Public, ok? Então eu dou uma confirmada. Então o que vai acontecer aqui? Quando eu clicar, ele abre, ou seja, esse aqui é na verdade o link que a gente pode dar para qualquer pessoa para estar acessando o nosso caminho, tudo bem? Então a gente vai fazer a mesma coisa para o outro, Make Public. Make Public. Pronto, então a gente vai estar abrindo aqui, ó, a foto de Marte. Beleza, gente? Então, basicamente, era isso que a gente tinha para fazer. Agora a gente vai só para o slide final para ver algumas dicas, tudo bem? Então, vamos lá. Então, galera, vamos lá para as dicas da aula prática de criação de bucket S3, tá? Lembrando, os buckets, ele tem nome universal, então se eu criar um bucket com nome, você não vai conseguir criar um bucket com esse mesmo nome, mesmo estando em contas separadas da AWS. Sempre que fizer upload de um objeto para S3, você deve receber um código HTTP 200, que é o sucesso. As principais classes de armazenamento, S3, S3 Infrequent Access, S3 Infrequent Access de uma zona e o Glacier. Controlar o acesso a buckets usando uma ASL de bucket ou usando políticas de bucket. Lembrando, as políticas de bucket são globais, ou seja, para o bucket inteiro, e as ASLs são para objetos. Tudo bem? Vamos para a próxima aula.